Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de processo civil. Processo civil. Bem, o Código de Processo Civil, como ordenamento jurídico, ele é relativamente recente no mundo. Nós tivemos na época napoleônica a codificação do direito civil, que começou na Europa e se espalhou para a América Latina e demais países. A legislação adjetiva, ou legislação de direito processual, ela é relativamente recente comparada com a de direito material, que é o Código Civil. E para que serve o Código de Processo Civil? Para que serve o processo civil? Ele serve para disciplinar o rito procedimental da resolução de demandas. Então, ele está desenhado numa série de atos processuais que a melhor doutrina classifica em atos de postulação, petição inicial, defesa, atos de instrução, colheita de provas, atos decisórios, você tem decisões, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, atos recursais, possibilidade de resignação contra a decisão dada, e atos executórios. Então nós temos atos postulatórios, atos instrutórios, nós temos audiências, colheita de provas, nós temos atos decisórios, despachos, decisões, sentenças, acórdãos, decisões de tribunais, nós temos atos executórios, ou seja, a execução de título judicial, chamada no atual Código, e já vinha no anterior na reforma de 2005, 2006, de atos de cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial. Beleza? E qual é a origem da nossa legislação processual? Como surgiu o nosso Código de Processo Civil? Vamos fazer aqui um apanhado histórico para termos uma compreensão exata do que é. Na época do Brasil Império, nós herdamos as legislações procedimentais portuguesas. Tá? Então, não havia CPC, nós não tínhamos um Código de Processo. Mas isso não tinha regulamento, existia regulamento, rito procedimental, ritos procedimentais, que estavam em legislação esparsas. O que significa isso? Os ritos procedimentais estavam em diversos diplomas legais. Isso é errado? Não necessariamente. Era a técnica legislativa da época que era o mais adequado para aquela realidade. Até hoje nós temos diversos diplomas de ordem processual que estão fora do CPC. Nós temos, o maior de todos é a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Nós temos a 12.153, que é a Lei do Juizado Fazendário. Nós temos a Lei de Ação Popular, a Lei de Mandado de Segurança, a Lei de Improbidade, a Lei de Execução Fiscal, que também é a Lei 6.830. Então nós temos vários atos normativos de índole procedimental ou processual que estão fora do CPC, tá? Essa norma do Brasil Império seguiu até a República. Com a República, houve a criação da Federação Brasileira, na época era chamada Estados Unidos do Brasil, e houve uma descentralização, tá? E os códigos eram estaduais, Então nós tivemos vários códigos processuais estaduais, o mais famoso de todos é o Código da Bahia. Em outros estados não havia um código, mas o regulamento, os ritos procedimentais estavam previstos em legislação esparsa, em alguns em regimentos e regulamentos de funcionamento funcionamento dos tribunais. Tá? A República seguiu até o Estado Novo. Tá? No Estado Novo, houve uma centralização do poder em torno da União. Estado Novo, centralização do poder em torno da União. Então nós vimos o nascimento de grandes atos normativos processuais da União, tá? Porque
A União passou a ser o único ente com competência para legislar sobre processo. E assim até hoje, desde o Estado Novo até os dias de hoje, é a União quem legisla sobre direito processual, tá? Então, o nosso primeiro Código de Processo Civil, ele vem de 1939. Foi o nosso primeiro CPC nacional criado pela União. Esse Código de 39, ele teve uma forte influência da Alemanha, do direito austríaco e do direito português. Ele que disciplinou os institutos e deu uma nova feição ao direito processual, tá? Mas era um direito processual ainda focado na efetivação do direito material. Ele durou exatamente 24 anos, até 1973, quando nós tivemos o nosso CPC, foi revogado, né? O nosso CPC de 73, ele foi um processo extremamente técnico, formal, preocupado com a segurança da prestação jurisdicional. Ele foi estruturado em vários livros. Focava no processo de conhecimento, no processo cautelar e no processo de execução. Cada um desses funcionava com um processo diferente. O processo de conhecimento, nós tínhamos rito ordinário, rito sumário e ritos especiais para determinados tipos de ação. Se vocês lembrarem, é importante lembrar que ele era focado na segurança da tutela jurisdicional. Mas na tutela, a tutela era o principal problema dele, porque ele não tinha muitas normas de efetividade. Enquanto ele se preocupava com a segurança, ele esquecia um pouco da efetividade, ou seja, que a celeridade e a garantia do cumprimento efetivo da tutela, tá? Esse código passou por várias reformas. Nós tivemos a inclusão da antecipação de tutela, que foi uma reforma revolucionária, antecipação de tutela. Depois nós tivemos as reformas no processo de execução, que ele era dividido em conhecimento e execução como se fossem processos separados, a execução de título judicial. Houve uma unificação e passou a ser uma fase, acabou com a dicotomia do processo de execução. E em 2015, nós tivemos o novo CPC, ou seja, ele veio 22 anos após. Então, por essa métrica temporal de aproximadamente 22, 24, 25 anos, o nosso atual código deve durar até 2035, 2040, 2045. Então é um diploma que vamos trabalhar bastante em nossa vida. Para muitos será o último diploma processual. Esse atual CPC de 2015, ele é focado na efetividade. Na efetividade. Ele trabalha muito com as formas de tutela jurisdicional, ou seja, como o Estado vai garantir o cumprimento das decisões e a reparação dos danos causados. O CPC de 73, pessoal, ele se preocupava com a tutela reparatória. CPC 73, tutela reparatória. Alguns chamam por equivalência. Em alguns livros vocês vão encontrar essa expressão, equivalência. Equivalência o quê? Equivalência monetária, né? O CPC de 2015, ele trabalha com tutelas específicas. Aí devem estar pensando, professor, não entendi isso direito, me explica. Vamos voltar aqui, pessoal, para o direito das obrigações, tá? O direito das obrigações, ele é essencial para a compreensão de todo o nosso sistema jurídico. Nós temos um credor, um devedor e um objeto. Esse objeto, como vocês lembram, é uma prestação. Dar, fazer e não fazer.
A de dar se divide em entregar e dar quantia certa. Quando a gente fala em tutela específica, a gente está se referindo à tutela específica para cada tipo de prestação obrigacional. Vou explicar melhor. Vamos ver aqui no âmbito da execução, para vocês compreenderem. Qual é o fundamento, o eixo temático da execução? Também está ligado à obrigação. A execução tem por pressuposto uma obrigação, que é isso aqui, líquida, ou seja, tenha seu valor, o seu objeto definido, certa, não haja dúvida quanto à sua existência, e inadimplida, ou seja, incumprida, inadimplida. Então, que espécies de tutelas executivas nós temos? Para a obrigação de entregar, nós temos for coisa móvel, busca e apreensão. Busca e apreensão. Se for coisa imóvel, emissão na posse. Se for obrigação de dar quantia certa, a execução será por atos de expropriação. Obrigação de fazer ou não fazer, a execução será por tutelas de transformação. Então, quando a gente fala em tutelas específicas no processo de conhecimento, nós estamos referindo à efetividade dessas tutelas vinculadas ao objeto da prestação a ser cumprido. Então, tutelas específicas para a obrigação de dar, entregar coisa certa, dar quantia certa, fazer ou não fazer. O CPC de 73 ele tinha um problema. Como não existia antecipação de tutela na estrutura original dele, essas tutelas aqui não mereciam proteção. O processo cautelar ele era voltado para a garantia do processo como instrumento hábil à composição do litígio. Não havia tutelas específicas para a proteção do direito material violado. Tá? Então a preocupação do CPC atual é justamente na efetividade dessas tutelas, evitar que elas se transformem em prejuízo para uma das partes. Tá? Outro ponto que eu queria mencionar para vocês, as diferenças do CPC, característica do CPC de 2015. Então, primeiro, prevalência da tutela específica. Diferença do CPC de 73, que eram as tutelas por equivalência. Equivalência, tá? Eixo fundamental do atual CPC, que é CPC 2015. Qual é o eixo fundamental dele? Eixo fundamental. Ele é focado na colaboração judicial. Ou seja, todos os sujeitos do processo, autor, réu e juiz, colaboram na obtenção de um rápido resultado. O CPC de 73 ele estava focado numa tutela adversarial, de conflito, de litígio. Esse novo CPC, prestigiando a autocomposição, ele é focado, pensado numa tutela não adversarial, em que o foco é a autocomposição. Então, a colaboração judicial para obtenção do melhor resultado do processo, no melhor tempo possível, garantidos os demais pressupostos, como contraditório na oportunidade de ser ouvido e se manifestar sobre as pretensões adversas, tá? É a possibilidade tanto de defesa quanto de manifestação no curso do processo. Possibilidade de influência. Aí nós tivemos a vedação à decisão surpresa, de você influenciar na decisão do juiz, ou seja, do juiz ouvir as partes antes de dar uma decisão. Ele também é muito preocupado na fundamentação efetiva, ou seja, que a decisão da tutela jurisdicional seja fundamentada com base em precedentes. E aí vem uma novidade do nosso direito processual que a CPC prestigiou, que é a estrutura com base em precedentes e respeito à jurisprudência, e com base nos dispositivos normativos. Tá? Então esse é o eixo fundamental
do atual Código de Processo Civil. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar é a prevalência de uma leitura constitucional. O que é isso? A interpretação do processo deve ser feita em face da Constituição, e a Constituição ela trabalha com devido processo legal, e em prazo razoável. Prazo razoável, observado sempre o contraditório, tá? Então, toda a estrutura, o processo, ele é pensado com base nisso, tá? Beleza? Tá. Professor, o CPC se aplica a todos os ritos e procedimentos? Isso aí vai ter, nós vamos fazer uma leitura com base do artigo 15 do CPC. O artigo 15 do CPC diz que este código, o Código de Processo Civil, se aplica supletiva e subsidiariamente aos processos trabalhista, eleitoral e tributário. Nós vimos aqui, quando nós falamos aqui na criação do CPC, nós vimos o Estado Novo, o CPC é de 39. 4 ou 5 anos depois veio a CLT, que também foi feita na mesma época de codificação. A CLT veio com normas a respeito do processo trabalhista, tá? E ela sempre fez uma leitura conjunta do CPC e da CLT, tá? Esse novo dispositivo, ele diz, olha, ele se aplica ao processo trabalhista regido pela CLT. Quando a CLT não for clara, invoca-se o CPC, também para o eleitoral e para o tributário. Tributário, nós temos uma lei específica, Lei 6.830, de 1980, que cuida de execução fiscal, e ela vai, no que ela for omissa, ela vai buscar substrato no Código de Processo Civil. Mas existem diversos diplomas normativos, como a Lei 9.099, de 1995, que cuida dos juizados especiais, ela está fora aqui do rito do CPC. Então, quando nós vamos aplicar o CPC para o rito dos juizados especiais? A lei dos juizados, ela fala em 2 momentos em legislação processual. Nós temos no artigo 30, que ela fala na parte de impedimentos e suspeição do juiz, que ela manda aplicar a legislação processual comum, que é o Código de Processo Civil, e ela fala no artigo 52, quando trata de execução, que ela manda aplicar o CPC no que couber, essa expressão que a lei usa, no que couber, a Lei 9.099. Então, a compatibilidade vai ser naquilo que der mais efetividade. Então, diversos diplomas normativos, chamadas legislações procedimentais esparsas, elas vão ter alguma norma sobre a aplicação da legislação processual, tá? Se não tiverem, ela será aplicada para suprir omissão. É isso que eu gostaria que vocês compreendessem. Ok, pessoal, essa é a nossa primeira aula. Tudo de bom.